E aí, tudo bem? Raul Costa falando, e nesse vídeo nós vamos falar sobre ser livre. Acompanhe aí. É muito interessante a gente poder falar sobre liberdade, sobre ser livre, sobre alcançar os nossos resultados pessoais, sobre ter condições de poder viver aquilo que a gente acredita e ter um propósito. No primeiro vídeo eu falei sobre justamente isso no final, sobre ter um propósito, sobre viver o teu propósito e deixar de lado o propósito dos outros. Essa semana eu tive no lançamento do livro de um amigo, Miguel, e lá ele falava justamente sobre isso, sobre ser livre, sendo dono do seu próprio negócio. E nessa palestra eu tive a oportunidade de, no final, bater um papo muito interessante com o Miguel, e ele falou um pouco sobre a essência do livro dele, que retrata justamente as estratégias empreendedoras de como ele fez na vida dele para ele deixar de ser funcionário, colaborador, passar a ser dono do seu próprio negócio e ter tempo livre para fazer as coisas que ele acredita que são importantes para a vida dele. Acompanhe aí. Espero que vocês gostem desse bate-papo, que está muito interessante. Nada, muito obrigado pela oportunidade de estar com você. Parabéns pela palestra, foi muito interessante. Eu acho que é um tema muito importante para o contexto que a gente está querendo desenvolver aqui no canal. O vídeo que nós produzimos, e foi o primeiro vídeo do canal, ele retratava justamente isso, que era a importância de você ter um propósito e buscar esse propósito e viver a sua vida e a sua realidade de forma independente e livre. E o seu livro trata justamente sobre isso. Seja livre, sendo dono do seu próprio negócio. E eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é fundamental, talvez seja a base do teu livro. Qual é a essência da liberdade, no sentido de buscar ser feliz e de buscar ter tempo? Gostaria que você falasse para o nosso pessoal que vai estar assistindo esse vídeo, que sirva de lição e que sirva de sustentação para que a pessoa realmente possa buscar essa liberdade, que eu acho que é fundamental para a felicidade. Eu acho que ser livre é ser feliz. E eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Ser livre, na acessão da palavra que eu uso neste livro, que é seja livre sendo dono de um negócio, é basear a liberdade na independência financeira, que é o mesmo que dizer ser livre porque eu não tenho que trocar tempo por rendimento. O meu tempo é usado por mim da forma que eu entender a fazer o que gosto, como gosto e quando gostar. Ter esta liberdade de opção, das 7 da manhã, desde que nós acordamos, até que nos deitemos, é a coisa que mais, para mim, pode contribuir do ponto de vista da vida prática do ser humano para a sua felicidade. Porque nós todos buscamos fazer o que gostamos. E isso é que nos dá prazer. E isso é uma das grandes fontes de felicidade. Mas também temos que perceber que essa felicidade tem que ser serena. Para ela ser serena, nós temos que ter as contas pagas. Não é? Não nos livramos da necessidade de comprar aquilo que nós precisamos no dia-a-dia. Nós temos necessidades básicas de alimentação, de dormir, de nos transportarmos. Temos que ter essas contas pagas. Temos a educação dos nossos filhos, temos a nossa casa. Isso tem que ser pago. E é por isso que nós não conseguimos viver com base naquele conceito do amor e uma cabana. Isso não existe, isso é romântico, mas não existe. Nós temos que satisfazer essas necessidades. Se eu tiver que trabalhar para conseguir isso, eu já não sou livre. Mas não, porque eu tenho que trocar tempo por rendimento. Eu não vou ficar com o meu tempo todo disponível. Mas se eu tiver um rendimento proveniente de uma fonte que não exige a minha presença, eu sou livre. Porque eu vou fazer o que eu gosto e não tenho que me preocupar com a receita para eu pagar. Porque ela está a ser gerada por, neste caso, um negócio. Há pouco nós falamos aqui nesta palestra que temos que havia 3 fontes de rendimento que não dependiam da nossa presença. 3 fontes primárias, que eram as rendas, os juros e os lucros. Porque a outra fonte de rendimento primária, que é os salários, dependem do nosso trabalho, da troca de tempo por rendimento. Neste caso, eu falo deste livro, numa dessas 3, falo na geração de lucro, que deriva da detenção do negócio. Mas quando eu falo de detenção é se deter mesmo, ser o dono dele e não ser o gestor dele, porque se formos o gestor dele temos que trocar tempo por rendimento. Na mesma temos que trocar o nosso tempo pelo lucro. É verdade. Certo? Isto não é depreciativo. Ser gestor de um negócio não é depreciativo. Cada um tem que se realizar conforme sente que é a sua missão. Eu é que sinto que a minha missão não é de gerir um negócio. É ser dono dele. Sempre quis ser dono dele e por isso construí alguma coisa que fosse independente da minha presença.
A liberdade proveniente do facto de seres dono de um negócio, para além de ser ético, é, de facto, proporcionador de felicidade. É isto que eu digo. Seja livre, sendo dono de um negócio, porque é possível. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado por tudo. Seja livre. Siga os conselhos do nosso amigo Miguel. Obrigado.